Olá, começa agora o programa Mais Saúde da ACOM, Associação de Combate ao Câncer do Centro-Oeste de Minas. Na semana passada nós começamos um tema muito interessante que é a respeito da educação infantil. Tema extenso, várias perguntas, várias coisas que eu tenho certeza que são dúvidas de vocês que estão em casa. Então nós decidimos desmembrar esse assunto em 2 programas e fazer dele um programa mais completo ainda com muito mais informações. Então, Educação Infantil com a psicóloga Michele Diniz da Mata, começando a partir de agora no Mais Saúde. Bom, e hoje nós vamos conversar com a psicóloga Michele Diniz da Mata. Na semana passada, você que não assistiu o programa Mais Saúde, nós estávamos também falando desse tema, que é a educação infantil, comportamento infantil, e vale a pena, inclusive, você que não assistiu o programa, tem ele no Face da ACOM, no site, também no YouTube, para você ter essa continuidade, porque é um programa que eu te garanto, está completo. Você que tem vontade de ter filhos ou que tem um filho e está passando por alguma dificuldade, eu acho que vale a pena. E para você que está assistindo agora, que não acompanhou a semana passada, Michele, eu queria que você se apresentasse então para esse pessoal, para que a gente possa então dar continuidade ao que nós conversamos. Bom, eu sou Michele, psicóloga formada pela PUC, trabalho no serviço público em Divinópolis, no município de Divinópolis, e também em atendimento clínico no consultório. Bacana. Bom, Michele, continuando o programa da semana passada, então mais uma vez fica o convite para que você possa assisti-lo. No caso de bebês, crianças pequenas, que insistem com choro excessivo, tem, por exemplo, só ficam no colo, você coloca no chão, começa a chorar, ou tem um choro sem um motivo aparente. O que fazer com esses casos? Que dicas a gente poderia deixar para esses pais com relação a esse comportamento? Bom, o primeiro ponto é a gente identificar se de fato essa criança está com alguma outra questão. Um adoecimento, um desconforto físico, Os bebês muito pequenos, a gente tem o costume, às vezes, até de tirar a roupinha para ver se não tem algum desconforto, se não está com febre, se não tem alguma outra questão, fome, Porque quando o bebê é muito pequeno, a gente vai aprendendo a identificar isso. Então, se a gente não tem nenhuma dessas questões aí em jogo, a gente tem que estar atento. Até semana passada a gente conversou um pouco sobre isso, Sobre questões aí, primeiro, desse ambiente em que essa criança vive, que possam está aí influenciando a criança, algum tipo de mudança, alguma coisa que aconteceu com esses pais aí, que pesou para essa criança, ou de uma outra forma, algum tipo de reforço, a gente já tinha até falado disso, que esses pais estejam dando para uma conduta que a gente considere ruim, inapropriada, para algum comportamento inadequado dessa criança. Então, se essa criança chora muito e ela sempre tem, por exemplo, a atenção desses pais, ou se ela chora muito pedindo o colo e esses pais estão sempre lá pegando, ela nunca vai deixar de chorar. Nunca. Por quê? Porque ela entende que eu chorei, tive o colo, eu chorei e ganhei atenção. Ela aprende que essas são as formas dela conseguir essa atenção, dela conseguir essa proximidade, esse afeto dos pais. Então ela vai persistir nesse processo. Então, para a gente tentar trabalhar isso, se a gente já considerou que não existem outros aspectos influenciando aí a conduta da criança, o comportamento da criança, o que nós temos que fazer? Começar a não responder a esses comandos de choro da criança. Então, eu posso deixar esse bebê, se eu perceber não tem nenhum desconforto, não tem nenhuma dificuldade, tudo ok? Posso deixar 10, 15 minutos chorando, que é uma dificuldade para esses pais. Mas depois desses 10 minutos, esse bebê para de chorar. A não ser que, de fato, ele tenha algum outro comprometimento. Mas ele para. A questão do colo é outro ponto. Se eu estou sempre com essa criança, se eu dou atenção a ela, se eu tiro um tempo para além das obrigações do banho, da comida, um tempo para estar com essa criança, para interagir, para brincar, ela pode ficar no carrinho, ela pode estar brincando no chão, eu posso deixar ela chorar por um tempo, que nada de ruim vai acontecer com ela. Ela vai ver realmente, vai perceber ao longo do tempo que esse choro já não é mais uma conduta para ela conseguir aquilo que ela quer desses pais. Precisa inovar, Precisa descobrir uma outra... Vai ter um outro jeito de pedir por esse colo, Vamos ver. E no caso das crianças, Michele, que têm dificuldade de socializar com coleguinhas, são muito tímidas,
estão sempre muito fechadas, né? Quando ganham o celular, ficam sempre ali no telefone, não interagem. O que isso pode ser indício de algum problema que, se não for tratado, pode virar uma coisa mais séria ou não? É só mesmo uma fase que é normal a criança passar por isso? Pode, é claro que pode. É evidente que isso varia um pouco a partir dos 7 anos ali, 6, 7 anos. É normal que a criança invista muito na questão do aprendizado, né, da escola, e ela dedique mais tempo a isso. Mas quando a gente está falando de dificuldade de socialização, e hoje algumas coisas contribuem um pouco para isso, que é a questão da internet principalmente, dos jogos, né? As crianças estão muito ligadas nisso. E estar na convivência com o outro não é uma coisa fácil, é difícil conviver. É muito mais fácil conviver pelo Face, conviver pela mensagem, né? Dizer para o outro algumas coisas através da mensagem, do que estar com o outro. Né? Se relacionar não é uma coisa simples e fácil, né? É um desafio para a gente. Então, quando a gente tem esse tipo de dificuldade, né, a gente fala muito das habilidades sociais, né? Isso tem sido muito trabalhado hoje, é um ponto de trabalho com essas crianças. Como é que a gente chega nesse processo, né? Como é que a gente ensina, como é que a gente provê as crianças dessas habilidades? Então, a gente pode fazer um trabalho, se a gente detecta que é uma dificuldade ou que pode ser até um transtorno, eu vou trabalhar com um profissional, esse profissional vai tentar fazer com que essa criança aprenda a identificar o que ela sente, aprenda a identificar os pensamentos que estão associados com esse sentimento, a entender um pouco o ambiente que rodeia essa criança, para depois a gente conseguir reestruturar ou melhorar esses pensamentos que a gente chama de disfuncionais, né, que a gente poderia chamar de pensamentos negativos, para a gente conseguir uma mudança de comportamento. Então, se a gente começa a perceber que isso está ficando mais sério, o ideal é que a gente busque por um profissional para poder avaliar essa criança. E como, por exemplo, as crianças que começam a frequentar a escola, e aí sempre tem, né? A criança chega em casa, fala uma palavra que para ela é normal, mas, né, aqui a gente colocaria uma tarja, né? Ou então aquele bip. O palavrão. Mostra a língua, ou então aprende com outras crianças coisas ruins, porque aprendem muita coisa boa, né? Quem não conhece criança que era tímida, quietinha, foi para a escola, voltou falante, brincando, né? Com relação a esse lado negativo do convívio com outras crianças, como que os pais devem lidar com isso? Já que a escola, muitas vezes, ela não tem como controlar a situação, né? Em muitas dessas situações, a criança não sabe exatamente qual é o significado daquele palavrão, né? Por exemplo, ela acaba repetindo muito o que ela escuta e ela repete por quê? Porque aquilo chama atenção. Então, né, se é um xingamento, se é um palavrão, aquilo já chama a atenção dos adultos ou às vezes até de outras crianças, e essa criança consegue atrair o olhar dos outros, é muito possível que ele comece a achar aquilo interessante. Nem porque ele sabe o significado, porque muitos dos palavrões são voltados para a questão da sexualidade, mas a maioria das crianças, a princípio, não sabe nem o significado desse palavrão. Mas como ela chama a atenção, aí ela começa a repetir isso. Mas e como que faz? Por exemplo, a criança chega em casa e fala lá um palavrão na mesa com todo mundo junto. Como que os pais devem lidar com esse hábito? Xingar, a criança vai ver que chamou atenção de alguma forma. Falar, meu bem, não fala assim, isso é feio, também não vai resolver. Não vai resolver. Como que ela deve? Primeira coisa é conversar com essa criança. É o diálogo. Onde você aprendeu? Foi o fulano que falou na escola, que, né, contou ou falou para a professora ou para o colega e tal. Você sabe o que isso significa? É complicado, porque como que... Por exemplo, a criança chega e fala, mãe, eu quero isso. E fala lá o palavrão. Aí, tipo, você sabe o que isso significa? Muitas das vezes não tem como, pela idade da criança, pela situação, como que seria assim na prática essa conversa com a criança, para mostrar para ela que ela fez uma coisa que não é positiva? Tudo vai depender da idade, é claro, sem dúvida alguma. É claro que a gente não vai poder citar um palavrão aqui pra gente exemplificar, né? Mas supondo, manga é o palavrão extremamente feio que
né? Manga. A criança chega e fala manga. Pois é, e ela vai dizer que aprendeu, e aí você vai perguntar para ela se ela sabe realmente o significado dessa palavra. Não, então vou te dizer que isso tem a ver com, por exemplo. E aí, é claro que você sendo pai ou mãe, você vai saber de que forma você pode direcionar isso. Que conhecimento ou que idade que aquela criança tem, que tipo de palavreado que eu posso usar com ela para que ela possa entender. Eu não preciso aprofundar. Muitas vezes os pais temem tanto essa questão da sexualidade que acham que a gente tem que dar uma aula para essa criança, explicar todos os pormenores. E às vezes, se você fala uma frase para a criança a respeito daquilo ali que não é legal, que ela está desrespeitando o corpo dela ou do outro, que aquilo não é... ela já compreende. E fingir que não viu. Por exemplo, a criança chegou, falou palavrão, o assunto na mesa continua como se não tivesse acontecido nada. Difícil, porque se ela conviver só ali naquele ambiente da casa, ok, mas ela tá lá na escola, ela vai ouvir isso de novo, ela vai ouvir, a criança vai ser repreendida por um palavrão, ela vai ter um castigo, então não tem como a gente ficar imune a isso. Em outros ambientes ela vai ver que aquilo lá tem algum poder, né? É preciso que isso parta de casa, se a escola também conseguisse, né, lidar com isso de uma maneira mais leve, no sentido de trazer essas representações, o que isso representa, o que isso significa, vamos trabalhar com isso, o que vocês já ouviram, por que não é legal. Se a escola também conseguisse fazer um trabalho, isso não seria tão importante assim, né, para as crianças, como é, né, como acaba sendo. Ok, bom, a gente vai para aquele pequeno intervalo e na volta nós vamos continuar falando a respeito de outros assuntos, inclusive de alguns transtornos que são muito comuns e que são comumente mal diagnosticados e tratados como se fossem até às vezes doenças mesmo, né? E aquilo não passa de um comportamento que de outras formas muito mais simples seria resolvido sem ser tão agressiva para a criança, né, Michele? Então, depois do intervalo a gente volta com esses e muitos outros assuntos. Não saia daí. Há 20 anos nascia a ACOM, Associação de Combate ao Câncer do Centro-Oeste de Minas. A entidade nasceu do coração de pessoas que percebiam a crescente dificuldade enfrentada pelos portadores de câncer e seus familiares. Sem fins lucrativos, políticos ou religiosos, a ACOM atualmente assiste a uma população estimada em 1.500.000 pessoas, em 86 cidades do Centro-Oeste de Minas, Alto São Francisco e parte do Sudoeste do estado. A associação trabalha para garantir a assistência e promover o tratamento oncológico na região, visando assim o bem-estar e a melhor qualidade de vida de quem convive com o câncer. Seu primeiro objetivo foi a construção do Hospital do Câncer, que hoje possui 5.000 metros quadrados de área, com cirurgia, radioterapia e quimioterapia, entre outras formas de atendimento que somam mais de 250 mil por ano. A ACOM oferece gratuitamente acolhimento, hospedagem, alimentação, cuidados, enfermagem 24 horas e entretenimento diariamente a 80 pessoas em tratamento através da Casa de Apoio ao Portador de Câncer, que foi construída também pela entidade através das doações de cidadãos solidários. Também muito importante é a assistência aos pacientes oncológicos durante o processo de diagnóstico, tratamento e reabilitação. Para isso, a entidade possui e oferece o Centro Assistencial e o Centro de Reabilitação Oral, onde são realizados atendimentos odontológicos, de fisioterapia, fonoaudiólogos, nutricionais, psicológicos, cuidados paliativos e o correto direcionamento dos pacientes e ações complementares através do serviço social. Com a missão de prevenir o câncer e descobri-lo o mais cedo possível, a entidade investe em ações preventivas e educativas, mantém equipe especializada e uma van totalmente equipada para levar diariamente às comunidades orientações, palestras e atendimentos que somam mais de 10 mil anualmente. Para custear todos esses trabalhos, investimentos necessários e prestar um atendimento de qualidade a quem convive com o câncer e que custam mensalmente para a ACOM mais de R$500 mil, temos o telemarketing para buscar doações junto à população, uma vez que a entidade vive e se mantém através destas doações. Além disso, temos o Bazar Beneficente ACOM, onde roupas, calçados, utensílios domésticos são revendidos em prol da associação. O que você não usa mais pode ser doado e salvar vidas. Novamente, com o apoio da população, estamos iniciando o Centro de Diagnóstico, sendo a primeira fase o Centro da Mulher. Se você já doou, continue a doar e não pare. Se ainda não doou, venha fazer parte desse time de doadores. ACOM, há 20 anos na luta contra o câncer pela vida. Apoie você também. 37 3512 1525. Olá, estamos de volta com o programa Mais Saúde e hoje conversando sobre educação infantil e também o comportamento, né, de forma um pouco mais abrangente.
E quem está falando para a gente sobre esse assunto é a psicóloga Michele Diniz da Mata. Michele, com relação ao TDAH, né, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, como que a psicologia pode contribuir com esses pais que têm suspeita ou que já foi de fato diagnosticado, ou quais os riscos do diagnóstico incorreto? O que você teria a dizer sobre esse assunto? Eu acho que a questão da hiperatividade, o conhecimento a respeito disso acabou se popularizando muito, né? As drogas também se desenvolveram na indústria farmacêutica e hoje a gente tem a Ritalina, né? Que é uma droga muito usada para hiperatividade. E a gente tem que tomar muito cuidado porque, de uma forma às vezes equivocada, às vezes os profissionais da educação, até da saúde muitas vezes, né, consideram hiperativo qualquer criança que tem às vezes um outro transtorno de comportamento, uma criança que é mais inquieta, mas que não tem um diagnóstico de hiperatividade, uma criança que tem alguma dificuldade na convivência com outras crianças na escola, ou uma dificuldade na relação com os pais. Então costumou-se jogar tudo nesse quadro da hiperatividade, como se toda criança que tivesse alguma dificuldade fosse hiperativa, né? E às vezes a própria escola já encaminha essa criança, né, através dos pais, para um profissional. É claro que cada profissional é né? E cada profissional às vezes pode ver isso de uma maneira diferente. Mas o fato é que as crianças hoje estão sendo medicadas muitas vezes, às vezes sem uma necessidade, ou que tenham até o diagnóstico de transtorno de hiperatividade, mas que a gente pudesse fazer um trabalho para uma mudança de comportamento dessas crianças sem às vezes necessitar do medicamento, né? Às vezes os pais entendem o tratamento medicamentoso como uma única saída, ou a saída às vezes mais fácil. Talvez né? até mais isso, né? É prático, né? Prático. O medicamento resolve, acalma. E porque lidar com uma criança hiperativa não é simples, né? Eu acho que tem algumas dicas. Eu acho que a primeira é a gente tentar de cara identificar se esse comportamento da criança, essa agitação ou até esse déficit de atenção, que seria um pouco da dificuldade de se concentrar, né, naquilo que ela precisa fazer, de estar atenta, se isso ocorre só num determinado lugar, por exemplo, só na escola. E em casa ela não tem essa dificuldade quando ela está fazendo atividades em casa, ou quando ela está brincando, quando ela está num jogo. Porque na hiperatividade, isso não acontece só num espaço e deixa de acontecer no outro. Se ela apresenta um déficit de atenção ou uma hiperatividade, ou os dois juntos, né, porque tem variações do quadro, ela vai ter que apresentar isso em todos os lugares em que ela estiver, né? Então, o ideal é que quando aparecer essa ideia, ou quando vier essa fala da escola, que seja realmente feito um diagnóstico e que esses pais possam pensar tanto na necessidade da intervenção medicamentosa, né, num diagnóstico vindo de um neuro, por exemplo, né, de um neuropediatra, e também no acompanhamento do psicólogo, que é o que de fato vai trabalhar a conduta dessa criança. O ideal é procurar um profissional porque eu acho que a escola é que acaba que a criança fica lá mais tempo, acaba que geralmente vem da escola, né, esses diagnósticos, né, entre aspas. Então o ideal seria procurar um profissional que aí sim vai ter o diagnóstico correto e não vai se medicar, por exemplo, para uma coisa assim que a criança não tenha. Sim, claro. E com relação às drogas, Michele, é um assunto até já deixando mais para o final do nosso programa de hoje. O que fazer para... A palavra não seria proteger, mas como educar a criança para que ela se proteja desse assunto, dessas questões das drogas e dos vícios? Bom, a gente tem que pensar primeiro na formação dessa criança. Eu acho que é o ponto-chave da nossa história. Essa formação, ela vem dessa família, né, desse núcleo familiar, num primeiro momento. E a gente falou um pouco, né, na semana passada aqui, né, da estrutura desse casal, da estrutura dessa família, da estrutura emocional que essa família vai proporcionar a essa criança. Então, quando eu consigo trabalhar tudo isso a partir dessa estrutura familiar, eu consigo, de fato,
apresentar o que o mundo tem de bom e de ruim para essa criança. E muitas vezes as drogas lícitas, né, o álcool, o cigarro e as ilícitas, né, que são as outras drogas, muito possivelmente essa criança vai construir uma autoestima, uma resiliência suficiente para não precisar buscar por isso enquanto saída para a tristeza, saída para a raiva, saída para a frustração. Então isso de fato vem dessa formação. E a gente tem outras possibilidades, a gente tem programas, por exemplo, igual o ProERD, que é um programa super interessante, que também vai trazer um pouquinho dessa formação, trabalhar o reconhecimento dos sentimentos, trabalhar as frustrações, a raiva, o medo das crianças, fazer com que elas identifiquem, né, o que é a droga, o que ela causa, entender esse processo. Então, um processo de educação formal, né, que também pode acontecer. A gente tem, na área da psicologia, alguns grupos, né, que trabalham para o desenvolvimento emocional, para o desenvolvimento das habilidades, em que a questão da droga também é abordada. Então, eu acho que são vários pontos que a gente pode aí trabalhar para tentar minimizar a escolha ou a opção por experimentar. Porque saber quem vai ou quem, né, tem a tendência a ser um viciado, a gente não sabe, porque isso está na genética, não tem como, a não ser quando se experimenta. Então, o que nós temos que fazer é trabalhar com essas crianças para não chegar a experimentar. Bom, e para finalizar, porque de fato o nosso tempo já está bastante estourado, rapidamente eu queria que você falasse com relação à educação das crianças com algum tipo de deficiência, seja uma síndrome ou uma deficiência física, como lidar com a educação dessas crianças, principalmente as crianças com alguma síndrome de Down, por exemplo. A educação, tudo isso que a gente falou no programa é diferente ou isso só acontece, na verdade acontece da mesma forma, porém em tempos diferentes? Como que seria? Rapidamente. É claro que todas as questões que a gente colocou, elas também valem, né, para criança que tem algum tipo de síndrome, mas quando a gente está falando de questões específicas, né, de adoecimento, a gente precisaria de uma equipe multidisciplinar para avaliar, e o treinamento de pais, que hoje também é uma coisa que está aparecendo muito, tanto para qualquer pai, né, ou mãe, também das crianças com algum tipo de deficiência. Por quê? Porque a gente sabe que existem deficiências variadas, questões muito diversas nessas deficiências. Então, eu precisaria de uma equipe multidisciplinar para trabalhar isso. Um nutricionista, um médico, um neurologista ou psiquiatra, né? Eu precisaria do psicólogo, às vezes, dependendo da situação, até o assistente social, porque eu preciso trabalhar com essa criança de um modo global e preciso de profissionais para orientarem esses pais de uma maneira mais direta, né? Porque como as deficiências vão demandar, né, questões muito pontuais, vai ser necessário que a gente busque os profissionais de cada área para conseguir orientar a respeito daquele assunto específico, alimentação, né, saúde física de modo global, né? Isso. Ok. Bom, nós conversamos com a psicóloga Michele Diniz da Mata nesses 2 programas. Mais uma vez, faço um convite a vocês que estão em casa, que não assistiram ao primeiro, né, da série, vamos chamar assim, para que assistam, porque foram programas bem completos e são dicas preciosíssimas para vocês que são pais, para vocês que querem ser pais ou para vocês que são tios, avós. Eu tenho certeza, né, Michele, que podem contribuir e muito para a educação dessas crianças. Michele, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Obrigada a você. Espero que em breve nós possamos conversar de novo com outros assuntos, né? A terceira idade, um tema tão completo também, né? Espero poder recebê-la aqui mais uma vez para que a gente possa trazer também esses assuntos. Vai ser um prazer. Tá? Muito obrigado. Vocês que estão em casa, obrigado pela companhia, pela paciência. E semana que vem estaremos mais uma vez, teremos aqui Mais Saúde novinho para vocês. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Tchau.